que assim, eu pesquisei sobre, mas eu queria que você falasse também, porque é uma coisa muito importante para muitas pessoas saberem. A construção da Bíblia, né? Como que foi feita essa construção da Bíblia? Por quê, cara? É assim, a construção da Bíblia, ela, ela foi formada por pessoas que eram analfabetas. Então, eles iam atrás de escribas para formar a Cara, Bíblia, era não isso? exatamente. Na verdade, não eram analfabetas, não. Tá? Primeiro, a gente precisa definir uma coisa. Porque eu li sobre A isso. Bíblia ela foi composta com muitos anos. Uhum. Por quê? A gente tem Antigo e Novo Testamento. Sim. Então, o Antigo Testamento é lá atrás. Sim. Tá? É 1500, 2000 anos antes da Era Comum. Sim. Foi escrita por diversas pessoas. Que até hoje, na academia séria, ninguém, na verdade, sabe quem foi que escreveu. Por exemplo, se atribui a Moisés o Pentateuco. Só que já é descoberto e já é comprovado academicamente que Moisés também é uma lenda. Moisés nunca existiu. Entendeu? Uhum. É difícil falar isso aqui, assim, para quem é cristão, ouvir isso vai chocar. Mas é consenso na academia hoje que Moisés é uma lenda. Então, se atribuiu a Moisés Sim. que o Pentateuco foi escrito por ele. Porém, não. Foram pessoas da época lá de trás, lá dos cananeus, lá dos babilônios e tal, e criaram essa mitologia. E muitas das histórias do Antigo Testamento são baseadas em escritos mais antigos do que a Bíblia. Sim. Por exemplo, a Arca de Noé, que eu citei aqui, que é uma mitologia, é uma cópia idêntica, quase que perfeita, da epopeia de Gilgamesh, que é um escrito muito mais antigo do que a Bíblia, tá? Antes da Bíblia ser escrita, já existia a epopeia de Gilgamesh, e lá conta a história da Arca de Noé idêntica, só muda os nomes. Certo. Tem a arca, tem os animais, tem tudo, tem o dilúvio, mesma coisa. Uhum. Só que é outro escrito, só que na Bíblia foi readaptado, isso já é comprovado. Adão e Eva é a mesma coisa. Existem vários escritos antes da composição da Bíblia que narram a história de uma criação de um mundo, da forma que está na Bíblia, entendeu? E de um homem e de uma mulher, da mesma forma. Um que foi criado do pó e a mulher foi criada da costela, só que muda os nomes dos personagens. Sim. Tem a cobra lá que fala, né, que a gente chama de cobra falante e tal, entendeu? É o mesmo conto, só que em outros escritos mais antigos do que a Bíblia. Por exemplo, o nome é agoríticos. Acho que é o agoríticos. O Algoríticos é uma literatura que narra essa história, só que o Algoríticos é muito mais antigo do que a composição da Bíblia. Entendi. Então, escritos de cananeus, os sumérios, por exemplo, os escritos sumérios, que é de 4, 5 mil anos atrás, já continha literatura de criação, de mundo, de um homem, de uma mulher, da mesma coisa. Sim. Então, hoje já é ciente na academia, tá? Inclusive tem pessoas hoje, PhD no assunto, com livros escritos, né? Com pessoas que escreveram literatura, que são PhDs, que são mestres, né, nesses assuntos, e que conta, que dá as fontes, que dá todos os documentos, provando que Adão e Eva, Noé, esses contos da Bíblia foram copiados de outros contos mais antigos, entendeu? Entendi. De civilizações mais antigas. Cara, e fala uma coisa pra mim, cara. Aí a composição da Bíblia foi se dando com o passar do tempo. Agora, Novo Testamento, Sim. né? Hoje na academia já é consenso de que o Novo Testamento ele não foi escrito por nenhum das pessoas que está atribuído o nome. Por exemplo, Sim. Mateus não escreveu Mateus, João não escreveu João, Lucas não escreveu Lucas. Os evangelhos surgiram tardiamente pós anos 70, pós destruição do Templo de Jerusalém. Sim. Surgiu depois. Os evangélicos são textos que vieram depois, bem depois da história que supostamente eles falam que é de Jesus. Só que há uma linha na academia que já tem fontes e documentos guardados, inclusive em museus, que praticamente dá a entender, não vou falar pra você que provam, mas que dá a entender de que tudo isso começou, porque se você lê o Novo Testamento ele é pró-Roma. Ele é pró-Roma. Se você lê o Novo Testamento, ele é totalmente pró-Roma. Sim. Por exemplo, Jesus falando, César o que é de César. Os judeus ali entram como vilão, como perseguidor, porque ele mata o Messias, entendeu? Sim. E os romanos, na época, já invadiram Jerusalém, destruíram o templo. Isso aí é histórico, tá? Existe, inclusive, lá em Roma, tem um arco, tipo um arco do triunfo, ali, que tem os candelabros, tal, que eles fizeram em comemoração ao ataque dos judeus ali no ano 70. Sim. Entendeu? Então, o que acontece?
Então, se você lê o Novo Testamento, você vê que ele é bem pró-Roma. Então, hoje, a academia, os PhDs da academia séria, que não tem viés religioso, que estuda, que tem acesso a documentos. Por exemplo, você pode ler Bart Ehrman, que é um escritor famosíssimo, PhD no assunto, e ele narra que provavelmente cristianismo foi uma religião criada por Roma no 2º século. Sim. Aí foi todo o processo. Depois que Constantino assume o Império Romano, né, e declarou o cristianismo como religião do Império, ele já tinha os deuses deles lá no passado, né, que eram os deuses dos romanos, que era baseado em planeta. Sim. E aí eles transformaram isso, deram uma roupagem cristã, criaram uma nova religião monoteísta, porque até então a religião romana era meio que enoteísta. O que é o enoteísmo? Tem um Deus supremo e outros deuses abaixo desse Deus. Esse Deus comanda tipo os hierarquia. Uma hierarquia, né? Entendi. E o Deus Sol era o que predominava. O Sol Invictus romano. Ou Sim. Mitra. Né? Mitra. Tanto é que hoje, se você vê a Estátua da Liberdade hoje, é o Mitra. O que está na nota do real, aquela mulher atrás com Louros, né? com louro na cabeça, é o Mitra. Por isso que domingo chama em inglês Sunday, por exemplo. Dia do Sol. Sim. Sunday. E não é à toa que o domingo no Novo Testamento é o dia do Senhor. Sim. Então foi tudo uma adaptação romana. O Novo Testamento é um escrito romano. Sim. Por isso que ele é muito pró-Roma. Porque, na verdade, se você for a fundo, você vê que, por exemplo, Jesus da Bíblia, o mítico, ele é mitológico. Não há provas históricas de que esse Jesus da Bíblia existiu. Existiu, sim, um Jesus que pregava uma mensagem apocalíptica ali no 1º século, ali antes na mesma ideia ali, que Joséfo fala dele, mas ele não é filho de José, ele é filho de Ananias, e ele não curou ninguém, ele não andou sobre as águas, ele não ressuscitou, nada disso, ele foi morto, também não foi crucificado, e lá em Joséfo, que é o único texto fora da Bíblia que fala de Jesus, tem Tácito também, mas Tácito fala dos cristãos e não de Cristo. Tá. Ô, Rick, eu vou fazer uma provocação pra você, cara. Você que cobra tanto materialidade, né? Provas. E o Santo Sudário, cara? Caô. Caô? Você acha que é caô? caô. Tá lá exposto lá no Vaticano. Cara, Você falou que Jesus... é inverificável, eu posso pegar essa caneca aqui e falar que ela é de Israel. Que tem um pano que cobriu Jesus depois Hoje da não morte. fazem isso? É. Água de Israel, pano de Israel, água do Mar Morto, que fala que vai curar, que Então faz é um milagre. caô aquele E não é pano. só no cristianismo isso tem em toda a religião. Sim. Entendeu? Você vai para outras religiões, por exemplo, o Islã, lá, tem lá Meca, cidade de Meca, tem um monte de utensílios, eles falam que é de Maomé e tal. Mas não pegaram Entendeu? o DNA do sudário lá e provaram que era sangue realmente ali? Pode ser, pode até ser sangue, mas e aí, provar que é? Como que vai provar que é de Jesus? Tinha um rosto ali com a Aquilo. barba parecida Isso aí com é fácil Jesus. fazer, cara. Agora você vai basear, tipo, algo num pano. É complicado, entendeu? Sim. Porque se eu afirmar que é verdadeiro, cristianismo é verdadeiro, porque tem um pano que supostamente tem um rosto, então isso vale para todas as outras religiões também. E por que só para o cristão que vale? Por exemplo, o espiritismo nasceu, a religião espírita, né, que eles não chamam de religião, eles chamam de filantropia, né? Sim. Como começou o espiritismo? Duas irmãs, Fox, dentro de uma casa nos Estados Unidos, começou a ver cadeira e mesa rodar dentro da casa, assim, ó. Começou a falar que eram os espíritos e tal, e nasceu o espiritismo dali. Ah, Entendeu? Então, se um pano com o rosto de um homem, que é sobre algo sobrenatural, é prova de que algo é real, então eu tenho que falar que todas as religiões também são reais, porque a maioria nasceu de uma experiência sobrenatural. mas os que seguem a religião falam isso já, Por né? exemplo, os mormons. Como começou o mormonismo? Um cara tava na cama dele deitado, Joseph Smith, e ele viu uma luz entrar no quarto dele e apareceu um anjo chamado Moroni, segundo a história, né? E esse anjo Moroni revelou para ele um monte de coisa e ele escreveu o livro de Mormon. Ah, entendi. Então, se for basear algo assim, como, isso aqui aconteceu, então é verdade, então também tem que falar que todas as outras religiões também é verdade. Sim. O Adventista do sétimo dia, você foi Adventista, você não vai deixar mentir aqui. Como que nasceu o Adventismo? Tudo começou com a previsão de um cara falando que Jesus ia voltar e não voltou 3 vezes. Aí ele desistiu. Aí uma mulher, Ellen White, foi e falou que viu a Arca da Aliança aberta com o 4º mandamento, uma auréola de luz em volta.
e falou que Deus estava falando para ela que a igreja verdadeira é que guardava o sábado. Sim. Num resumo aqui, né? Pra mim, Sim. Então, visão, sobrenatural. É o diz que me diz. Né? Então assim, eu não posso basear as coisas em fé. Se a fé é o fundamento de que algo é verdadeiro, então isso tem que servir para todas. Pro cristão, pro muçulmano. Aí a pergunta, qual que é a verdadeira? Ninguém sabe. Qual que é a religião verdadeira? Ninguém sabe. Qual que é o Deus verdadeiro? Eu não estou negando que possa existir um Deus. Pode existir um Deus. Mas quem é esse Deus? É o Deus de qual religião? Sim. Existem trocentas milhões de religiões no mundo e trocentos milhões de deuses. E cada um fala que o seu é o verdadeiro. Quem pode provar? O que é o agnosticismo? O agnosticismo é simplesmente dizer, não sei. Eu acredito que possa haver alguém, mas eu não sei quem é ele. Entendeu? Eu não posso afirmar categoricamente que é o Deus do cristianismo. Hoje eu já não creio mais que é o Deus do cristão por um monte de evidências que eu encontrei na história, na arqueologia, na ciência e na própria Bíblia que fala que isso é mentira. Que tudo que está ali é mentira. Rick, aquele dia você falou, a história sempre é manipulada, né? Sempre manipulada. Sempre foi manipulada. Sempre foi. E o Jonas, ele pediu desculpa pelo teor da pergunta, ele fez uma pergunta pra você. Não, pode perguntar, eu entendo. Pode perguntar tranquilamente, Tranquilo. cara. Ninguém vai se ofender aqui, não. Rick, você nega Jesus como seu salvador? Eu acho que não. Cara, eu não sou cristão mais, entendeu? Mas... Salvador do quê? Primeiro, eu preciso entender, vai salvar do quê? Se eu acredito hoje e tenho provas suficientes para afirmar que Adão e Eva é uma mitologia. Hoje é. A história de Adão e Eva ela foi copiada de outros contos mais antigos, de outros escritos mais antigos. Então a história de Adão e Eva é mito. Inclusive está em contradição entre o capítulo 1 de Gênesis e o 2. Sim. Muitas contradições, inclusive a própria ciência já matou esse a pau. A contradição que eu tenho, quando eu comecei a ler a Bíblia, Rick, só para pontuar que você está falando, é da árvore da vida. Por que colocou aquela árvore lá? Me fala. Outra coisa. Ninguém me respondeu. Segundo a ciência, me responde é impossível a humanidade ter surgido de um casal. De um único casal. Você sabia disso? É, por causa dos genes, né? Por causa do gene. É impossível. Hoje, a raça humana existir tendo início um casal. Um homem e uma mulher que deu origem à raça humana. Isso cientificamente é comprovado que é impossível. Ô Rick, mas por que colocaram aquela árvore lá, cara? Ninguém conseguiu me responder. Cara, conta, é história. Mas por que colocou? Deus colocou a árvore lá. É história. Acho que Deus queria fazer um teste com eles, né? Mas não é onisciente, por isso que eu falo, que os caras iam fazer o bagulho. Por isso que eu falo, entendeu? Sim, é isso que eu... Não faz sentido. Se você parar pra pensar e analisar, outra coisa, por exemplo, no Gênesis, é acreditar. A gente precisa focar no assunto. É que é muita informação. Mas, por exemplo, você vê lá em Gênesis, lá Deus faz todo esse paranauê aí, né? Sim. Põe lá, tal, o homem e a mulher no jardim, cria uma árvore e fala pra não comer da árvore. Mesma coisa, eu pegar meu filho, pôr um chocolate em cima da mesa e falar, filho, ó, come esse chocolate aqui? Não pode comer. Você não pode comer, tá? Tá aqui, mas você não pode comer. Sim. Cara... Faz sentido, tipo, eu colocar um chocolate delicioso na mesa e falar pro meu filho, não coma. O dia que você comer, você vai morrer. Tipo, Deus tá brincando, entendeu? Pegadinha do malandro. Tipo assim, entendeu? Que eu fico pensando às vezes. Beleza. Aí a serpente, a cobra falante pra fala pro Adão o quê? Pra Eva. O que Deus falou? Ele falou que a gente pode comer de tudo que tá no jardim, menos da árvore. Por quê? Porque se a gente comer, nós vai morrer. Peraí. Não existia morte. Certo? Não existia morte ali, eles ainda não tinha morte. Como que ela sabia o que era morte? Começa por aí. Segunda coisa. Aí o que a cobra falou? Não, vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês comer, vos abrirão os olhos e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Pergunta que eu faço pra você. Quem mentiu aí? Deus ou a serpente? Nessa história. Eu acho que foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Deus mentiu? Gênesis 3:22. Deus ali na sua, sei lá, em algum lugar aí do planeta aí, da galáxia, falando ali entre eles, né, que eles falam que é a Trindade. O homem comeu do fruto, agora ele é conhecedor do bem e do mal como um de nós. A serpente falou a verdade, cara. Ela não mentiu. O que ela falou? Que se vocês comerem, vocês vão ser conhecedor do bem e do mal. Foi exatamente o que aconteceu. Sim. Eles não morreram. Entrou a morte. Segundo a mitologia, entrou a morte e tal. Eles morreram depois de 900 anos. Entrou o pecado. Mas eles não morreram. Eles foram conhecedores. Aconteceu exatamente o que a serpente falou. Só que detalhe, o que a gente precisa entender é que tudo isso, toda essa história,
ela já foi escrita antes do Gênesis. Já existem outros textos de outras civilizações anteriores à escrita do Gênesis Sim. que já narra essa história de Adão e Eva. Só que não é Adão e Eva, é outros nomes, né? Noé, por exemplo, Epopeia de Gilgamesh. Pô, cientificamente também é impossível a arca, o côvado que tem, abrigar toda aquela quantidade de animais dentro dela. Casal ainda. Casal, é uma inúmeros. Canguru lá da Austrália veio pulando no mar e entrou na arca. Não faz sentido isso, cientificamente falando. Então, existem hoje, cara, milhões de argumentos que eu poderia falar aqui, que é muita informação, não consigo falar tudo, e que me levou a chegar à conclusão de que o cristianismo é uma mitologia como qualquer outra religião. Sim. Então, qual que foi a pergunta dele? Eu nego que Jesus é meu salvador? Se você nega. Primeiro, salvador do quê? Se não existiu Adão e Eva, não existiu pecado. Se não existe pecado, não precisa de salvação. Entendeu? Salvar do quê? Deus colocou lá, criou o homem sabendo que ele ia pecar. Aí o homem pecou, entrou o pecado. Aí ele manda o filho dele, que é ele próprio. Ele mesmo se manda para morrer, para livrar dele mesmo. Porque quem vai jogar no inferno não é Satanás, é Deus. Ou seja, Deus manda ele mesmo para nos salvar dele mesmo. Olha que interessante, olha que legal a história. Deus cria um homem e uma mulher, põe num jardim, sabendo o que ia acontecer. Já sabia. Ele é conhecedor dele, sabe o que vai acontecer. Aí tem toda essa historinha da fruta e da serpente, o homem cai, entra o pecado. Aí lá na frente, Deus ele precisa vir, ele se doa, ele vem, morre para nos livrar dele mesmo. Nossa. Cara, eu escutei um dia, eu tava vendo Então, você respondendo a pergunta, como que é? Você sente? Seu Salvador, como seu Salvador? Não, porque eu não acredito em Jesus da Bíblia, em cristianismo. Eu acredito que pode haver sim um Deus, um Criador, como você quiser chamar, mas não é